Olá pessoal, eu quero mostrar para vocês mais uma configuração que eu fiz aqui na bobina bifilar Panqueque Coil Nikola Tesla da patente 512.340. Continuando com a série de vídeos falando sobre a bobina, que é uma tecnologia muito antiga, mas que ainda é pouco explorada em alguns pontos. O que eu fiz aqui foi acrescentar mais um ponto de conexão no diodo principal, nos dois diodos que estão em Y, que faz a retificação, e também acrescentei mais uma conexão na saída. E também troquei as bobinas. Agora eu estou usando duas bobinas de menor tamanho aqui, no caso, tamanhos iguais, e fio de 1,5. Então eu consegui um melhor ganho, mas não foi muito, mas de qualquer forma tem um ganho nessa nova configuração. Continuo com uma pilha de 1.2 volts, já está bem menos, e acendendo 21 LEDs. A pilha sozinha ela não consegue acender esses 21 LEDs. Eu fiz aqui um esquema onde detalho como é que está essa configuração, onde tem os dois diodos que estão em forma de Y e as conexões que eu fiz. Se você der um zoom aí, você vai conseguir visualizar melhor, ou dar uma pausa, aliás. Aqui são as duas bobinas que recebe a indução da bobina principal. Aqui eu uso um diodo NPN, como já falei em outros vídeos. Pode ser qualquer diodo NPN ou PNP, eu uso um NPN. E ponho uma bobina no meio, é como se fosse um sanduíche, e a bobina do meio ela é o recheio que pulsa as duas bobinas, a de baixo e a de cima. Acrescentei nessa nova configuração um capacitor, então são 3 capacitores agora, e mais uma ligação a mais, que no caso é um fio que sai da bobina de cima. Então saem 2 fios da bobina de cima que ligam uma na parte de baixo do grupo de diodos e o outro liga na parte de cima. Nessa configuração aqui você vai ver que a bobina de cima ela está sendo ligada tanto na parte de cima do capacitor aqui, que é ligada aos dois diodos, como na parte de baixo. Você seguindo essa configuração aqui, esse esquema vai conseguir montar e ter um desempenho. Como eu estou usando só uma pilha de 1.2 volts e um simples transistor na bobina, a bobina do meio para pulsar as duas bobinas de cima, que essa bobina eu estou usando ela desde os primeiros vídeos, a gente não tem um desempenho muito grande, por exemplo, para acender uma lâmpada grande de halogênio, tipo essa daqui. Mas num vídeo futuro eu vou trocar esse circuito por um circuito de aquecimento por indução, onde vou colocar uma bobina de filar Panqueque Coil para ser a bobina do circuito de indução. Seria um fogão de indução, mas com essa bobina bifilar sendo usada no lugar da bobina de indução, ela vai pulsar as bobinas e assim a gente vai conseguir acender uma lâmpada maior, uma lâmpada grande, né? Tipo essa de halogênio. E vou aplicar uma tensão de 12 volts. Então isso eu vou montar o circuito e vou apresentar como é o funcionamento. Mas era isso que eu queria mostrar, essa configuração aqui com essas duas bobinas, bem simples também, igual às outras. Com essa configuração onde eu acrescentei mais um diodo e mais uma ligação, que é esse circuito aqui. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas vocês pausando o vídeo e analisando com calma vão entender esse circuito aqui. Sendo que aqui são 3 bobinas planas, Panqueque Coil. A do meio é a que está ligado o transistor e
pulsa as duas de cima, a de baixo, e pulsa a de baixo e a de cima, a bobina de cima, que ela tem duas ligações, tanto ao diodo como aos capacitores, e a bobina de baixo, que só tem uma ligação, que é uma ligação em série. Então, se vocês gostarem, estão acompanhando os vídeos, deixe aí seus comentários e vamos evoluir o projeto. Obrigado, deixe seu like e se inscreva aí.